Olá, pessoal do 8º ano, tudo bem com vocês? A Pro está morrendo de saudade, que pena, né, que temos que falar por aqui, que não podemos nos encontrar pessoalmente, né? Mas fazer o quê? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos continuar os nossos conteúdos, vamos continuar as nossas aulas, eu daqui, você daí, vamos fazer esse acordo juntinhos, vamos trabalhar e a nossa mente assim, ó, fica ocupada e não ficamos tão nervosos, tão apreensivos com a situação que estamos vivendo, né? Com a situação que o mundo está vivendo. Bom, amados, para nós começarmos juntos, eu gostaria que você pegasse a sua apostila lá na página 55. Olha só, até o outro vídeo, né, o anterior que eu tinha enviado, vocês fizeram questões que eram de interpretação sobre a peça Sonho de uma Noite de Verão, um trecho, na verdade, da peça, né? E depois vocês vão perceber que tem algumas outras páginas que seria produção de texto para adaptar um conto a uma peça de teatro. Mas isso nós vamos fazer mais para frente, quando retornarmos, tá? Porque a gente ainda tem que trabalhar o teatro juntos e tudo para depois poder fazer a atividade. Então, isso daí vai ser para o retorno. Agora, eu vou pular lá para o módulo 2, na página 55. Vamos comigo? Então, olha só. Aqui, na página 55, tá escrito lá, ó, a arte nos poemas. E aí, a apostila colocou para vocês uma atividade em grupo. E nós não podemos fazer em grupo agora, mas podemos fazer individualmente mesmo, tá? Então, faça de conta que é para fazer individual. E olha, façam as atividades propostas. Elas são um convite para deixar de lado o automatismo com que usamos a linguagem na vida cotidiana e olhar as palavras de uma maneira pouco habitual, com interesse em descobrir suas sugestões, sutilezas, mistérios e belezas. Então, como a gente vai entrar agora na arte do poema, nós vamos viajar um pouquinho, vamos interpretar, nós vamos observar os sons, nós vamos deixar a arte dos poemas fruir em nós. Olha que delícia! Maravilha, né? Eu adoro. Então, ó, na atividade 1, pede para você, essas são atividades particulares, tá bom? Pessoais. Algumas palavras possuem significados que nos agradam por alguma razão, ou porque definem coisas positivas, ou porque dão nome a uma realidade muito específica que não conseguiríamos expressar de outra maneira, ou por outro motivo qualquer. Indique em 5 palavras cujos significados agradam especialmente a você. Seria o grupo, mas como você está aí sozinho, então 5 palavras que agradam a você particularmente. Palavras que você queira colocar, tá bom? Não importa quais. 2. Muitos escolhem nomes próprios, principalmente dos filhos e dos animais de estimação, sem se preocuparem com o significado, apenas por soarem bem, por serem agradáveis de pronunciar e ouvir. Algumas palavras que não são nomes próprios também têm um som que nos agrada, independentemente do seu significado. Indique em 5 palavras cujos sons agradam especialmente a você. Ou seja, palavras assim que você gosta de pronunciar, palavras que assim causam um bem-estar para você, mas pela pronúncia, não pelo significado que ela tem, tá? Número 3. Vocês já observaram a escrita das palavras? Já avaliaram a forma de uma palavra escrita interessante, bonita, sugestiva como um desenho? Pois se nunca o fizeram, estão convidados a iniciar essa observação. Escrevam diferentes palavras em um pedaço de papel e indiquem pelo menos 3 que se sobressaiam pela forma dela. Então, a forma chama a sua atenção, a forma da palavra a ser escrita. Você gosta de escrever essa palavra, você acha que fica bonito no papel, tá bom? Você coloque aí para mim. Na atividade, a próxima atividade, né? Pede para que você observe, olha lá, observem as 2 palavras seguintes. A primeira está contida na segunda. Completem a sequência com mais 2 palavras que rimem e que contenham
a primeira. Então, é para rimar com esse to, e ela tem que conter a palavra canto. Tem que rimar e tem que conter canto. É um desafio, vamos lá. Na 5, descubram o som que se repete em todas as palavras. Completem a sequência com mais 2 palavras que apresentem esse som que se repete. Chiado, chuva, chove. Complete com mais outras 2 com o mesmo, que tenham o mesmo som que está sendo repetido nessas 3 aí. Depois, continuando, no 6, examine as 3 palavras seguintes. Arre, arrelia, arrepia. Observem as sílabas que se repetem e sua posição nas 3 palavras. Escrevam pelo menos mais uma palavra para completar a sequência, repetindo as sílabas na mesma posição em que aparecem nos demais vocábulos. A nova palavra deve rimar com as 2 anteriores. Então, tem que ser uma palavra que rime com essas aí e que tenham as sílabas, né, na mesma posição em que aparecem nesses outros. Arre, arre, arre. E ainda tem que rimar com essas aí. Agora é seu desafio, é sua vez. Vamos lá. Depois eu tiro dúvidas, tá? Se for necessário. 7. Leiam o verso de Trem de Ferro de Manuel Bandeira em voz alta, levantando a mão ao pronunciarem a sílaba fraca e batendo o pé no chão ao pronunciarem a sílaba forte. Café com pão, café com pão. Você vai pronunciar e levantar a sua mão na sílaba fraca e bater o pé na forte. Qual sequência corresponde à leitura do verso? Você vai escolher. É a sequência A ou é a sequência B, de acordo com o que você fez. Se você levantou a mão, bateu o pé, levantou a mão, bateu o pé, você vai marcar A. Se você bateu o pé, levantou a mão, bateu o pé, levantou a mão, é a letra B. Então, você vai fazer de acordo com o que você fez aí na leitura do versinho. Nessa outra atividade de baixo, tá escrito assim, ó. Criem frases que correspondam às sequências abaixo. Então, quando você bate o pé, é sílaba forte. Ergue a mão, sílaba fraca. Aí, você tem que fazer essa sequência aí, tá? Você vai criar uma frase para cada um. Na letra A, você cria uma, na letra B, você cria outra, obedecendo a essa sequência, tá? Um exemplo aí que daria para colocar, eu fiz assim a minha, ó. Vá ao trono, vá ao trono. Ela obedece essa regra aí, né, ó. Uma forte, uma fraca, uma forte, uma fraca. Então, é um exemplo, não é para copiar o meu, vocês têm que criar o de vocês, tá bom? É só para ajudá-los a pensar em alguma frase. A atividade 8 é muito legal também. Olha lá, ó. A função principal da propaganda é convencer alguém a comprar alguma coisa. A finalidade principal de uma campanha educativa é promover a mudança de valores e comportamentos. No entanto, embora não constituam textos literários, tanto a propaganda como a campanha educativa muitas vezes se valem de recursos poéticos para incrementar o apelo e atrair a atenção do receptor da mensagem. É comum usarem frases rimadas que podem ser facilmente memorizadas. Essas frases não são poesia, mas usam recursos típicos desse gênero. Exemplos: tomou o Doril, a dor sumiu. Quem nunca viu essa propaganda, né? Eu via bastante, agora como eu quase não assisto à televisão, não tenho visto muito mais. Melhoral é melhor e não faz mal. Então, tá rimando aí, né, gente? Tá usando o melhor, que tá contido na palavra melhoral, e tá rimando com mal. O desafio do grupo, mas não é do grupo, é seu mesmo, é escolher um produto existente ou inventado, ou um tema de campanha educativa e criar uma frase rimada que poderia ser usada nas peças da campanha. Então, você fala um tema, inventa um tema aí, alguma coisa para ser divulgado, como se fosse divulgar. Então, pode ser uma campanha ou então uma propaganda, um produto
que você queira vender. E faz uma rima como essa, tomou Doril, a dor sumiu. Você pode inventar, tá bom? Depois, eu vou querer que no dia de plantão meu, vocês postem a de vocês, uma foto, pra gente comparar. Fica muito legal, não é? Muito divertido. Pra gente comparar como foi feito com as... como dá pra fazer também com fotos de palavras... criativas, de palavras diferentes, escritas. Então, fica legal a gente ver isso daí, tá bom, amados? E essa tarefa 14 não precisa fazer, tá bom? E agora, nós vamos entrar no mundo da poesia. Então, a gente vai pegar a página 57... para ler e eu vou explicando para vocês. Então, olha o que a apostila diz sobre poesia ou sobre a leitura da poesia. Veja só. Tô tentando achar um jeito de ficar mais nítida a leitura aqui. Aí, pessoal, é que eu tinha mexido em alguma coisa aqui, ficou muito ruim, ficou embaçado para ler, né? Agora deu certo, ó. Sons e significados. Olha só o que eles falam para você. Ao escutar ou ler um poema pela primeira vez, busque basicamente deixar fluir suas sensações e emoções. Não se preocupe ainda em entender completamente a mensagem. Isso deve acontecer depois de várias leituras e de análise atenta para a descoberta de significados. No primeiro contato com o poema, apenas sinta. Ele lhe provocou alegria, ternura, medo, horror? Sua sonoridade foi agradável, desagradável, esperada ou surpreendente? Então, é para você se deixar envolver pela arte, pela obra de arte, porque a literatura, ela é feita para isso, para que a gente sinta, para que a gente aprecie, não para que a gente simplesmente compreenda. Não é algo objetivo, principalmente a poesia. A poesia é para soltarmos a imaginação, é para sentirmos o ritmo, é para sentirmos a originalidade dela, é para criar na nossa mente imagens, tá? E aí você tem um exemplo de uma poesia de um grande poeta que eu adoro, que é o Manuel de Barros. Ele é muito original, tá? Tem o menino que carregava água na peneira, tá? Que é o que vai aparecer na apostila. Tem uma outra obra que depois eu vou indicar para vocês, que é muito belezinha. As ilustrações desse livro foram feitas com bordados. Ai, mas é lindo. Depois, se vocês quiserem pesquisar, acho que vocês vão gostar. Então, não tente fazer sentido. Tente aproveitar a leitura. Tente sentir o poema. Olha lá. O menino que carregava água na peneira. Tem um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que os vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino que era cismado e esquisito, porque gostava de carregar água na peneira, com o tempo descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras, viu que podia fazer peraltagens, foi capaz de interromper o voo de um pássaro botando ponto no final da frase. Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios, até fez uma pedra dar flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: "Meu filho, você vai ser poeta.
Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos, né? Poesia de Manuel de Barros. Gente, não basta ler uma vez só. Eu aqui vou ler uma vez só, mas você, se precisar, leia mais uma vez, leia duas, quantas precisarem. Aí, então, eu quero que você leia um pouquinho sobre Manuel de Barros, para conhecê-lo, né? Olha que belezinho, que coisa fofa que ele é. Então, eu quero que você... Que ele era, né, coitado? E eu quero que você leia esse quadrinho verde aí para mim, tá bom? Tranquilo. E depois responda as questões que tem aí. Olha lá. Na questão 1.1, vou explicar e vocês vão responder. E no próximo vídeo que será enviado, eu vou passar as correções das questões, tá bom? E se houver dúvidas também, eu estarei disponível no meu plantão. Olha, 1.1, o narrador faz parte do texto? Em caso afirmativo, em que versos faz referência a si mesmo? Então, assim, quem está narrando naquele poema, quem está falando, a voz que fala no poema, ela participa do texto? Se sim, em que versos ele faz referência a si mesmo? Aí você responda e depois copie entre aspas aí um trechinho que, um verso, 2 versos, não sei, nos versos em que ele faz referência a ele mesmo, tá bom? Depois, tá falando sobre eu lírico. Eu lírico é a voz que fala no poema, amados. É aquela voz que está emitindo o poema. Então, olha lá, no poema, o narrador em primeira pessoa é denominado eu lírico, ou sujeito lírico, ou eu poético, ou eu poemático. O eu lírico é quem se manifesta, expressa suas ideias, emoções e sensações. Ele é uma criação do poeta, mesmo quando o autor aborda como assunto do poema sua própria vivência. Então, eu não posso dizer que o eu lírico corresponde ao autor, não é isso, porque o eu lírico é inventado, é ficcional em qualquer poema. Assim como outras obras literárias, como o conto e o romance, poemas são obras de ficção, ou seja, recriações artísticas da realidade. Por essa razão, não se pode confundir o eu lírico, que é o narrador em primeira pessoa, com o poeta. O menino que carregava água na peneira, na primeira estrofe, é a voz do eu lírico que se manifesta. Olha lá, tenho um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. Talvez essa vivência corresponda à do poeta Manuel de Barros. Talvez não. O poema apenas nos permite concluir que essa é uma vivência do eu lírico, ou seja, do narrador que o poeta criou como personagem do seu texto. São outras informações sobre o poeta, em geral bibliográficas, que não fazem parte do poema, que podem nos sugerir a hipótese de que o autor teria emprestado ao eu lírico sua vivência e suas emoções. Ficou claro isso, queridos? Agora, vocês vão ler as questões de interpretação e vão resolver aí. 1.2. Existem ações de ordem prática, ou seja, que têm uma utilidade perceptível. Outras não têm utilidade perceptível, mas valem por si mesmas, porque praticá-las nos dá prazer, alegria, nos desperta sensações novas. Quais das ações mencionadas pela mãe do menino, não têm utilidade de ordem prática, mas valem por si mesmas? Cite para mim algumas atividades que a mãe mencionou que não têm utilidade prática, que não vai servir de muita coisa, não vai ter muito significado, mas valem por si mesmas, porque são poéticas. Então, você vai responder aí, tá? A próxima questão. O que você entende por fazer peraltagens com palavras? Aí é você que tem que responder também. Depois, a poesia é ficção, é fruto da imaginação do poeta. Mencione partes do poema que ilustram aquilo que o poeta pode criar, independentemente de corresponder ou não à realidade. Bom,
tem muito a ver com a questão anterior. É para você mencionar o que o poeta pode fazer, o que o poeta pode criar, independente de corresponder ou não à realidade. Então, aquilo que o poema fala sobre a criação poética, você vai mencionar aí, tá? A próxima atividade fala assim, ó, a mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que vazios são maiores e até infinitos. Por que os vazios seriam maiores do que o cheio? Com que o poeta enche o vazio? Então, tudo tá lá no poema para você responder. É só você pensar um pouquinho, reler, claro, para depois responder. E por último, a questão 1.6. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou, meu filho, você vai ser poeta, você vai carregar água na peneira a vida toda. Carregar água na peneira é uma expressão popular usada em regiões rurais, que significa fazer algo muito difícil. A mãe comparou carregar água na peneira a outras ações, como se analisou na resposta à questão 1.2, e a ser poeta. Qual a visão sobre poesia expressa no poema? Então, sobre o que fala-se no poema, o que é que a gente pode concluir, a visão que a poesia que nós lemos, a visão daquela poesia sobre a própria poesia. Comente aí pra mim, tá bom? Amores, é só isso que é pra fazer, essas questões que eu pedi enquanto eu fui explicando, e no próximo vídeo eu vou explicar pra você, vou corrigir, né? E ir comentando as questões, ok? Um grande beijo no coração, bom trabalho, fiquem com Deus!